gente está falando de estados que vivem basicamente de ICMS, né? E combustível é um tipo de consumo. Você não consegue substituir a gasolina e o etanol por outra coisa que não seja isso, né? Os combustíveis, no geral, vão ficar todos ali dentro desse mesmo balaio. A gente está falando de consumidores que vão continuar pagando isso, só que vão, de alguma forma, continuar consumindo, pagando um imposto menor, sem contar que a gente não pode esquecer que agora a gente está falando de uma redução, porque a proposta pega 24 meses, né? Então a gente está pegando um período em que a gente não pode esquecer, teve uma queda de preços, pandemia, as pessoas pararam de circular. Como é que isso fica quando a gente pegar os 24 meses que olham esse período de grande alta? A gente vai estar jogando, na verdade, um problema lá para frente para resolver. A gente está hoje diminuindo um ICMS, porque por todos os motivos que você mesmo já mencionou, 2022 está aí, só que lá para frente a gente vai ter uma conta para pagar. Numa economia que a gente não tem segurança nenhuma que vai crescer, porque a gente não vê reformas estruturais sendo feitas, a gente não vê um movimento mais sério no sentido de olhar o que de fato a economia brasileira é hoje. Acho que a gente hoje vive numa cortina de fumaça muito complicada, né? A gente vê um lado do governo que acha que está tudo bem, mas a realidade do dia a dia é muito diferente. E a gente pode estar jogando um problema lá para frente, estendendo uma permanência dentro de uma economia que não cresce, de uma economia que está travada, durante um tempo muito maior do que o que a gente talvez possa sustentar. Então, acho que tem um problema sério aí que precisa ser pensado. Sérgio, nós estamos discutindo exatamente qual é a eficácia, qual é a sabedoria, vamos falar assim, né? Qual é a sabedoria dessa, né, pretendida alteração da fórmula de cálculo do ICMS sobre o preço dos combustíveis? Sim, eu vejo, concordo com o que foi colocado pelo Caio, também pela professora Juliana, né, de que, primeiro que o impacto, né, e olha que o Caio está colocando um impacto da ordem de 30 centavos no litro na gasolina, que tem alíquotas elevadas. Se a gente vai para o óleo diesel, esse impacto vai cair aí para 15, 16, no máximo 17 centavos. O que não faria quase diferença na bomba. É uma diferença pequena. Mas, por outro lado, eu vejo também, olhando aí, procurando ver a parte do copo, metade cheia do copo, né? Eu acho que é positivo caminhar para uma alíquota de REM. Eu acho que essa questão da determinação do imposto... termo técnico. Sim. A de REM significa um valor fixo pelo produto vendido. Um valor fixo, ou seja, em reais por litro. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso simplifica bastante a apuração do imposto, o pagamento, até facilita para que se faça também orçamento e previsões de desembolso. Mas não foi o que o Arthur Lira conseguiu aprovar? Exatamente. Sim, isso que eu queria colocar, de que eu acho que o fato de ter feito uma alíquota fixa, né, uma proposta de alíquota fixa, é um fato, na minha visão, é positivo. No entanto... Não, Caio. Eu concordo, há um mérito nisso, sem dúvida alguma, porque reduz um pouco essa volatilidade do que você espera. Perfeito. Do modo como se fazia. Porque, basicamente, William, para o pessoal entender como é que se faz, esse preço é analisado nos estados a cada 15 dias e levado para o CONFAS, que, com base nesse preço dos 15 dias, aplica o ICM cheio. Vamos lá, traduzindo aquilo que vocês sabem por razões profissionais de cor e salteado, e o público nem sempre. O preço ele é observado pela autoridade ao longo de um período de 15 dias. Sim. O CONFAS é o Conselho dos Secretários de Fazenda Estaduais. Isso. Aí eles analisam aquele preço que eles observaram durante 15 dias. Em cima disso que eles observaram, é que eles estabelecem, então, o tributo que eles imporão sobre o bem. Só para ficar claro que nós estamos falando. Só para complementar, como volta 2 anos atrás, a queda, como eles estão dizendo, não é tão importante, vamos dizer assim, mas ela tem uma certa relevância. O que eu acho que tem um mérito nessa medida, e que vem do presidente da Câmara, que parece que foi quem embolou esse troço... É o nosso primeiro-ministro. Que... Tem 2 primeiros-ministros, né? Tem o presidente do Senado também. Tem 2. Ele não retira a competitividade dos produtos, ele mantém, basicamente, perdeu no máximo... Vocês estão dizendo que o princípio do ad rem está correto. Então, na opinião de vocês, o que é que nessa formulação que está aí, aprovada na Câmara e vai para o Senado, na opinião de vocês, está equivocado? Eu acho que, como sempre, a minha impressão é que acaba saindo alguma coisa que não tem tanto impacto, está claro aqui, mas a forma como se faz, que leva a um nível... Eu tenho muitos companheiros, inclusive parceiros no exterior, o nível de desconfiança que isso traz, William. Ok. Isso é muito grave.
Juliana. Acho que tem uma outra questão aí, eu concordo também que acho que ter uma forma mais transparente de pensar na colocação do tributo, nesse caso, é importante. Né? Acho que, sem dúvida, isso a gente não descarta. Toda a discussão da reforma tributária, inclusive, vai nessa linha, né, de como é que a gente torna o sistema muito mais transparente, para que as pessoas saibam quanto pagam. Mas eu acho que tem uma questão aí que a gente talvez esteja tentando apagar um incêndio com conta-gotas, porque a gente vai tirar uma parte do tributo, mas por todos os elementos que a gente já falou aqui, o preço do combustível vai continuar subindo. Então, a gente tem uma medida que é um paliativo, né? É literalmente um analgésico que não vai tirar você da situação de um caso muito sério. Você vai ter que certamente pensar em medidas mais sérias, medidas mais efetivas. Há algo que ocorra à sua cabeça quando você fala em medidas mais sérias? Acho que nesse primeiro momento, a gente tem que, de alguma forma, conseguir reduzir todas essas sensações de incerteza, como o Caio falou, e riscos que a gente tem. Isso consegue segurar um pouco a situação, mas o que coloca o Brasil no eixo é tentar, de fato, fazer as reformas que a gente já tinha prometido lá atrás e não fez. Então, enquanto a gente... A situação que você está colocando é bastante difícil, Juliana. Sim, com certeza. Porque é muito mais bonito para o político aparecer, por exemplo, eu apresento todas as noites o Jornal da CNN, que é basicamente um produto telejornalístico dedicado ao poder econômico, ao poder político e às decisões que os agentes políticos tomam. Eles se empolgam, e é legítimo, sim, disputam voto. Quando aparecem dizendo, estou fazendo algo para baixar esse peso enorme no seu bolso, que é o combustível, então eu vou fazer alguma coisa. O que você está dizendo é o seguinte, muito melhor seria dar um jeito em todo o ambiente de negócio e funcionamento da economia brasileira, que teria um impacto muito mais relevante sobre isso que eles estão tentando, como diz o Caio, a conta-gotas, Sérgio. Eu queria colocar o seguinte, que da mesma forma que os estados que têm as alíquotas de ICMS hoje, uma vez que o projeto ainda não foi para o Senado, não está aprovado, então hoje as alíquotas são fixas em percentual e os governadores têm colocado isso, que há muitos anos não tem aumento do ICMS. Se bem que elas variam de 12 a quase 30, né? Variam por estado e por produto. No entanto, as alíquotas estão lá fixadas. Certo. Mas a base de cálculo para se calcular o imposto que tem que ser pago, esse é que muda com o PMPF, que é o preço... o tal calculado a cada 15 dias. Como colocou o Caio, a cada 15 dias. Mas da mesma forma que os estados têm também esse acréscimo na sua receita quando o preço do petróleo sobe, né, e o câmbio também, o governo federal também tem uma arrecadação maior com os royalties. Então eu acho que a gente tem escutado muito pouco se falar nisso, mas o Brasil tem um excedente de produção de óleo muito grande. Hoje o Brasil produz aí mais do que 3 milhões de barris por dia de petróleo. Nosso pré-sal, né? E isso gera o pagamento de royalties. Seguramente a receita com royalties hoje excede ao que foi orçado. E na nossa visão, inclusive a ABICOM chegou a apresentar isso como proposta para o Ministério da Economia, no Ministério da Minas e Energia, inclusive numa audiência pública no Senado, poderia também ser utilizado esse excedente da receita de royalties para suavizar essa variação de câmbio e de petróleo, né? Na linha um pouco do que a professora Juliana colocou. Eu acho que é um recurso que está na mão do governo federal e que poderia ser utilizado criando-se um fundo alimentado por essa receita excedente com os royalties de petróleo.